na verdade, aí sejam bem-vindos aí pro Sellers Cast. A gente está indo pro nosso terceiro episódio, né? Oficialmente o terceiro episódio. Mas, né, de fato e na prática, a gente está indo pro nosso primeiro episódio com convidados, né, Thiago? Verdade. Né, o primeiro episódio com convidados e, cara, vamos começar esse primeiro episódio com convidados com uma presença ilustre, né, do nosso amigo aí, Thales, né? O Thales, ele vai se apresentar, mas o Thales, ele toca uma operação grande aí do canal de distribuição no norte do país, com grandes marcas, com milhares de clientes, milhares de produtos, então vai ser uma experiência muito legal de troca de informação. Vamos falar de vendas, vamos falar de gestão, vamos falar de problemas, de soluções, de cases, né? Eu acho que a gente vai ter um papo riquíssimo, né? E antes de passar para o Thales, Thiago, obrigado também por estar aqui hoje de novo com a gente. Estamos em São Paulo hoje, aproveitando a presença aí também dos demais amigos aí para a gente fazer esse bate-papo. Dá uma palavrinha aí, Thiago. Prazer estar aqui com vocês, né? E agora gravando, vamos agora mostrar para que a gente veio, né? Porque falar os fundadores é fácil, né? Essa é a parte bonita, não? Agora a gente está aqui com o Thales para ouvir, compartilhar. Também a gente já passou aqui uma semana forte de compartilhar informação do que está acontecendo de resultados. Eu acho que vai ser bem bacana esse bate-papo. Estou animado aí para ouvir o Thales falando do produto. É isso aí. Thales, te apresenta aí. Legal. Fala um pouquinho. Quem Prazer é o Thales? Prazer estar com vocês também. Para mim é uma honra participar aqui do Sellers Cast, do primeiro episódio com convidados, né, rapaz? Muito feliz. Meu nome é Thales, eu sou de Belém do Pará, um pouquinho longe aí de São Paulo, um pouquinho longe de Florianópolis. Mas perto de da Miami, Europa, perto dos Estados Unidos, É uma viagem internacional para chegar aqui. Eu sou da Olinda Distribuidora, né? Fica sediada no Pará. A gente tem uma filial também no Amapá. Faço parte da segunda geração aí da empresa, né? Meu pai começou o negócio em 95. Hoje a gente está aí com 27 anos no mercado, né? Então, temos aí marcas fortes na região, como a Ajinomoto, Sakura, Rect. Eu vou ter que falar todas, porque senão vai dar ciúme. Então, então me deem licença aí. Danone, AB Brasil, Perfet, Fini, JDE, que é de café pilão. Lor também, né? Lor, que faz parte da JDE, né? Que é uma das marcas. Espero não ter esquecido de nenhuma. Total Alimentos, agora da linha PET, né? Que é um mercado que só cresce aí. Parece que quanto mais crise, mais cresce. Deixa eu ver, acho que basicamente são essas aí, espero não ter esquecido de nenhuma. Os players aí que são super conhecidos nacionalmente, porque a gente visitou na APAS, né? Sim, A APAS sim. Show. E até internacionalmente, né? Exatamente, a Feira da Indústria, e a gente percebe assim, eu que sou lá do sul, lá de Florianópolis, né? Sim. Tem muita marca que eu não conhecia e é super forte, porque tem marca que é regional, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma empresa como, sei lá, Três Corações. A Três Corações tem várias marcas que funcionam só numa parte do país. Sim, sim. E isso é muito legal, então, mas tu também tem nomes aí que são nacionais, né? Quando a gente fala de Danone, Lora, a gente tá falando do Brasil inteiro. Falando do mundo. Até mundo fora, todo, claro. né? Até fora, né? Tem assim, a Danone é uma delas, né? A Perfet também, você viaja aí para fora do Brasil, você vai para Dubai, vai para os Estados Unidos, vai para qualquer lugar do mundo, você vê lá aumentos, que é a linha da Perfet. A Ajinomoto, né? A Ajinomoto é muito forte na Ásia, então a gente tem uma gratidão aí por ter marcas. É claro que tem um trabalho muito forte por trás, né, das nossas equipes, mas também a confiança dos clientes que a gente tem na região e dos parceiros que a gente tem, né? Com certeza. Vamos começar a história de trás para frente. E acho que a gente vamos chegar nessa complexidade, vamos chegar nessas grandes marcas, mas assim, me conta um pouquinho mais aí de como nasceu a Olinda, como é que surge, me conta um pouquinho dessa história pra gente. Cara, assim, eu até falei com meu pai recentemente que ele deveria escrever um livro, né? E ele falou que está escrevendo. Legal. Porque a história vou tentar resumir um pouquinho, mas assim, a história da Olinda começa em Santarém. Meu pai é pernambucano, da cidade de Garanhuns, até por isso o nome Olinda, né? Uma homenagem à região. Legal. E o meu pai foi para o oeste do Pará, assim, para tentar vencer na vida, né? Já era nascido na época? Eu não, ainda não. Ele começou em 85, né, na região. Legal. Então ele, na época, com 25 anos, ele chegou a trabalhar no Bradesco como
rapaz ali da tesouraria, né? Enfim, sistema na época praticamente não existia, né? Perfeito. E ali foi uma das escolas dele. Paralelamente, ele abriu uma loja de peça de bicicleta. Assim, pneu, né? Enfim, tudo que poderia vender de peça de bicicleta ele vendia. Só que ele tinha o irmão dele que ajudava ali nesse trabalho do dia a dia, né? E aí surgiu uma oportunidade para ele na Souza Cruz, né? Quando ele estava trabalhando no Bradesco. Pô, uma empresa assim, gigante, né? De distribuição, uma potência. Até hoje é uma potência, né? Talvez o maior benchmark de distribuição do país, né? Exatamente. E lá foi onde ele sempre fala que foi a grande escola dele de distribuição, né? Bela escola. Enfim, ele foi vendedor da Souza Cruz, né? Ele fazia pronta entrega, ele vendia, arrumava, fazia merchandising e entregava também toda a linha de cigarros ali para o cliente. Então, ali foi a grande escola. Só que ele sempre quis ser empreendedor, sempre quis ter o próprio negócio, e essa vontade dele superava qualquer obstáculo, qualquer barreira ele conseguia superar porque ele tinha muita vontade. E aí ele começou um negócio pequeno, né, com a distribuidora Veneza, era o nome da empresa, ele tinha um sócio na época, isso lá em Santarém. Ele chegou a vir para São Paulo no início ali da empresa, assim, na cara e na coragem, nunca tinha vindo para São Paulo. Ele pegou um voo e comprou aqui um truquezinho de produtos variados aqui, né? Cheio de bugiganga mesmo, e fez o negócio, voltou para Santarém e começou a vender os bagulhos que ele tinha comprado por aqui. Foi assim, na cara e na coragem, né? Mas ele não levou daqui para lá. Aí não tava nesse nível ainda. Mas ele fechou o negócio e chegou o caminhão lá, não sei quanto tempo depois, que para chegar em Santarém, cara, é praticamente só barco, né? Sim, até hoje, né? E até hoje assim. E aí, assim, as coisas foram acontecendo, ele conseguiu fechar uma parceria com a Chocolate Garoto, que até hoje a gente é distribuidor. A gente tem aí, contando, fora a Olinda, que a Olinda tem 27 anos, mas com a Garoto tem 32 anos, vai fazer de parceria esse ano. E aí, assim, o trabalho foi tão bem feito lá em Santarém que a Garoto pediu para ele montar uma estrutura em Belém. E aí, em Belém, ele montou a DBA, que é a distribuidora Belém Amazônia. É uma onda. É uma história longa. Pô, esse DBA já era um nome de sonho grande. Já. O meu pai, assim, cara, pra mim é um puta empreendedor. Desculpa o palavrão aí que às vezes pode sair. Não, pode falar. Mas o cara, assim, é uma visão gigante, cara. Eu admiro muito, assim. Por isso que eu falei pra ele, tu tem que escrever um livro. Porque, História. Eu tô contando aqui uma história bastante resumida, mas, cara, o que teve ali de detalhes por trás, de quase quebrar o negócio, de vendedores que a equipe de vendas tinha que, e às vezes até ele ia vender, tinha que vender para poder pegar o dinheiro e pagar o boleto que ia vencer amanhã, porque senão ia perder crédito com as indústrias. Então, cara, uma história assim, de muita superação. E aí, assim, voltando para a DBA, a distribuidora Belém Amazônia, ele tinha um sócio, e aí, assim, a sociedade, né, você tem que ter muito cuidado, né, com quem você vai ter de sócio, tem que conhecer bastante, ter muita confiança. E ele não começou a ter alguns problemas da sociedade, né? E aí vendeu a DBA e aí sim montou a Olinda em 95. E aí carreira solo, né, com problemas aí somente com ele, soluções somente com ele, e aí o negócio começou a Qual é a abrangência hoje da Olinda, assim? Até onde vai? Hoje a gente está no Nordeste do Pará. O Pará é gigante, né? É imenso. É imenso. Normalmente tem distribuidor no sul do Pará, no Oeste e no Nordeste. Nós estamos no Nordeste. A gente atende hoje 73 cidades ali na região, incluindo Belém, que é a capital. E é o maior, não diria a maior riqueza, mas o maior número de habitantes está nessa região. Densidade demográfica. E aí hoje a gente faz 73 cidades, aproximadamente ali 300 quilômetros ao redor de Belém, e a gente abriu uma filial no Amapá em agosto do ano passado, que aí apanhou um pouco no início, agora o negócio está começando a rodar bem, a gente está achando um caminho legal. Até porque se foi na pandemia, apanhou junto com todo mundo, né? Verdade, foi agosto de 2021, eu nem lembrava que estava na época da pandemia. Rapaz, é tanta coisa que acontece que... Assim, a pandemia veio, a gente, cara, vamos pra cima e vamos trabalhar, e tinha, assim, com
muita coragem ali também, né? O nosso setor não parou, né? Sim. Meio que emendando no assunto Serviço aí. essencial, né? Ô, Thales, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Obviamente que quem normalmente escuta o nosso podcast são pessoas que já estão habituadas nesse mundo de indústria, distribuidor, mas nem sempre, né? Então, para que a gente entenda, eu acho que para que de repente não é bem desse mundo, tenta me explicar um pouco assim, ó, qual é o papel de um distribuidor? Vamos lá, a garota vai lá e produz chocolate. Sim. Onde é que entra, até onde entra o distribuidor e até onde ele vai? Conta um pouco pra gente, de repente, legal. quem não é desse mercado. Até para desmistificar um pouco assim o que é até o trabalho do distribuidor com o que é o trabalho do atacado. Né? Que hoje, caramba, tem atacados gigantes aí, né? E qual que é a principal diferença? Aí eu vou chegar na pergunta, Thiago. O atacado ele trabalha com assim, 50, 60, até 100 indústrias, né? E aí cara, é humanamente impossível dar foco em todos os itens de cada indústria, né? Você imagina aí uma indústria em média ter por baixo aí 100 itens, né, para vender. Então se pegar 60 baixo, indústrias, né? bem por baixo. Bem por baixo. Você vai ter aí 6 mil itens para trabalhar. Cara, o vendedor não consegue fazer isso. Então, o distribuidor, o foco da distribuição é ter um portfólio mais enxuto, né? A gente hoje tem 10 indústrias, que já é até considerado um portfólio bem abrangente. A gente tem hoje aí em torno de 1.080 itens no portfólio. E o nosso papel, o papel do distribuidor, é trabalhar não só produtos curva A, mas trabalhar o mix como um todo do fornecedor. O que são produtos curva A? Curva A seriam os produtos de maior giro. Entendi. Né? Você pega aí, por exemplo, uma chocolate Garoto, qual é o produto de curva A? É aquela caixa amarela, né? Um batom, é o produto que mais tem giro. E aí você pega um produto de curva B, curva C, já seria aí um Talento, né? De 25 gramas, um Caribe, né? Aquela barrinha amarelinha. Fazendo a propaganda aí. Então, porque daí divide isso por curva. Claro, tem aquele que de repente tem mais giro, talvez até mais fácil de entrar, porque ele entra e sai muito rápido, e outros que tem que se trabalhar para vender mais, que normalmente talvez se busca uma margem maior, porque eu imagino que o talento tem mais valor agregado e tudo mais. Sim. Então, por isso. Então, entendi. Mas só para a gente entender isso, Claro, né? Já que a gente está claro. entendendo o papel do distribuidor, curva A, curva B, curva C, fazer esse trabalho. Até completando, o objetivo é chegar em um máximo de pontos de venda possíveis, né? Porque a construção de marca você não faz só em meia dúzia de clientes, você faz com uma distribuição, né? Você chegando em mais pontos de venda possível, porque quando o consumidor vai num grande cliente, por exemplo, numa rede aí de atacado, por exemplo, tá lá o produto, beleza. Agora quando você vai ali na padaria da esquina, tá lá o produto. Quando você vai ali no mercadinho de 1 a 4 checkout, tá lá de novo o produto. Então isso vai Então eu fortalecendo poderia a marca. dizer que o papel do distribuidor, na verdade, é vender aquele produto da indústria lá na ponta final, ou seja, para o mercado que vai revender daí para o consumidor final. Esse é o papel, vocês pegam um portfólio, trabalham esse portfólio para gerar venda para a indústria. Exatamente. A indústria faz um marketing geral, mas lá na ponta quem gera venda é o distribuidor. Exatamente. Bacana. E a gente pode também fazer um paralelo, né, Thales? Me corrija se eu estiver errado, que o papel do atacado, né, eu vou olhar como indústria, né? Tipo, indústria e seus canais de vendas. O atacado ele tem um papel completamente focado na horizontalização, ou seja, em multiplicar, capilarizar a distribuição, mas sem foco de verticalizar, né? Trabalhando só curva A e, na verdade, o principal da curva A, inclusive. Né? E já o distribuidor ele tem um papel de horizontalizar, mas com muito foco em verticalizar, ou seja, distribuir para uma maior quantidade de pontos de venda possível, mas ampliando o mix, trabalhando o mix, fazendo o papel efetivamente que a indústria faria no canal. Exatamente. E a própria indústria, assim, o que a gente tem conversado muito, é que ela não quer ficar refém de atacados, né? Porque o atacado ele não vai trabalhar o produto de curva B, curva C, que normalmente tem a melhor margem, né? Como o Thiago colocou. E atacado normalmente aperta a margem pra caramba, né? Exatamente. Thales, e aí caminhando pra gente chegar no ponto, e aí, ok, então entendi o papel do distribuidor, entendi a abrangência de vocês e tudo mais, então, e aí qual é essa estrutura de time de vendas, assim, é muito vendedor, essa venda é mais bater porta em porta, é venda online, é venda de telefone? Me conta dessa estrutura de time de vendas, então, que eu imagino que se a distribuidora é o canal de venda, vocês devam ter, primeiro, fazer muita logística de carga e também, não sei se faz logística ou não faz, ou se cuida dessa logística para alguém fazer o transporte. Sim. E o time de vendas, assim, como é que funciona esse time de vendas? É aquele que bate de porta em porta old school ou como é que é isso?
Cara, é muito complexo, assim. Até uma coisa que a gente conversou, uma das nossas conversas aí junto com a Sellers, né? Sim. É que o trabalho, esse mercado de distribuição, ele é um dos mais complexos que se tem, né? Total. A gente entendendo esse mercado, cara, a gente consegue entrar em qualquer um. Exato. E, assim, a equipe de vendas é o que mais se tem. O número de vendedores, nós, por exemplo, assim, tem gente com mais vendedores ainda, mas hoje a gente tem, contando as 2 filiais, vai ter aí quase 80 vendedores, né? Que estão... e é rota, assim, é venda externa mesmo. Eles não ficam dentro da empresa fazendo ligação. Ou seja, é visita, é relacionamento, é contato, é conversa, é trazer um novo item para ser vendido num local diferente, é tudo isso. Exatamente. É tudo isso e mais trânsito, é mais assalto, é mais chuva, é sol, é tudo. Porque daí vocês ficam também com a logística. Também. Então, hoje a gente tem telemarketing, né? Existe uma venda por telefone, né? Para buscar clientes que não estão sendo atendidos por algum motivo. Existe o e-commerce também que está sendo estruturado para ter vendas também online, né? Só que hoje o principal ainda é a venda de visita, que conta muito relacionamento. Sim. E a gente não quer só vender de qualquer forma, a gente quer prestar um serviço para o cliente, né? Fazer o produto girar na ponta, né? E aí envolve precificação de produto, arrumação, limpeza, abrir espaço na gôndola. E isso a gente não consegue fazer isso por telefone e por aplicativo assim, de e-commerce, né? Então isso o vendedor é a mão na massa mesmo. E aí a logística sola de sapato. É sola de sapato. É. E o vendedor que não tem o sapato meio desgastado, ele tá lascado. Ele não acho que tem que ter outro lugar. Cara, e a logística é toda nossa, né? A gente faz pedidos aí pedido mínimo hoje é R$70. Por isso que R$70 eu já pedi no delivery. Pois é. Então, você imagina, tem uma empresa, uma distribuidora que é capaz de atender uma ponta numa cidade que tu atende a um raio de 300 quilômetros. Sim. Um pedido de 70 pila. Isso aí tem que ter uma logística... Imagina a separação. Imagina. Fazer o picking lá, né? Fazer a separação e botar e distribuir. Às vezes até a gente, quando vai fazer um cadastro novo, um cliente novo, né? Às vezes o cliente fica assim com um pouco de receio, né? Pô, será que eu tenho que comprar caixa fechada, né? Grandes volumes e tal. Não, a gente tá para atender a necessidade do cliente. É claro que também abaixo de R$70 não compensa. Não paga. O custo não paga. Não paga nenhum estacionamento para estacionar o carro para descer. Não paga nem um flanelinha ali, né? E aí, então, esse time de... E deixa eu fazer uma pergunta antes, assim, que eu tô ficando na minha cabeça duas falas tuas, né? Tu falou da complexidade, sim, né? E acho que é legal depois a gente falar assim, complexidade é subjetivo, né? Sim. Pode ser complexo para um, pode não ser para outro. Mas o que é complexo, né? Por que é complexo? Acho que essa é uma pergunta. E fazendo um paralelo, né, tu falou sobre as dificuldades que vocês enfrentaram para começar a operação no Amapá, que agora foi. Sim. Cara, se tu for agora fazer uma análise assim para trás, quais foram essas dificuldades? Qual foi as barreiras mais fortes que vocês tiveram que superar? Porque isso trata de operação, né? Tu tá conhecendo uma nova região, sim, tá conhecendo uma nova operação, né? Quais foram as principais dificuldades? Então, dificuldades e complexidades. Fala um pouquinho disso. Sim, complexidade porque tudo que envolve o ser humano assim de forma muito abrangente, né? Quando envolve uma quantidade de pessoas muito grande, se torna complexo, né? Porque hoje a gente tem mais de 300 colaboradores atendendo 5.000 clientes. São pessoas? São pessoas, cada uma com sua história de vida, né? E principalmente cada cliente com um perfil diferente, né? E é tudo muito dinâmico. Hoje tem uma estratégia, amanhã já existe outra, porque a gente também trabalha com indústrias que cada uma tem a sua estratégia, às vezes são parecidas. Quando a gente fala em indústria, tem suas várias estratégias, né? Que foi o que tu acabou de citar. Essas estratégias são porque elas têm categorias diferentes. Sim, e exatamente. categorias diferentes atendem necessidades diferentes de pessoas diferentes. Exatamente. Então, hoje o consultor de vendas, por exemplo, ele tem que entender de categoria de inseticida com higiene, né? Higiene e limpeza. E ao mesmo tempo ele tem que entender o checkout, porque tem garoto, porque tem mentos. Ao mesmo tempo ele tem que entender de tempero. E ao mesmo tempo tem que entender de confeitaria, de mistura para bolo e também de pão.
Massa Leve também, uma indústria regional que a gente começou. Então, cara, acaba se tornando complexo, porque é diferente quando você tem você trabalha, por exemplo, na indústria que você é focado 100% naquela linha, né? Sim. Naqueles itens. E o distribuidor, ele é multimarcas, né? Até para ele conseguir... Multimarcas, multicategorias. Multicategoria, então... E aí envolve treinamentos, envolve pessoas que, assim, infelizmente, isso tem mudado aos poucos, mas ainda existe aquela crença de que o vendedor, ele tá lá porque ele não deu certo na vida em nada. Cara, isso é uma besteira gigante. E é uma besteira, cara. É uma besteira. Porra, a gente tá aqui porque existe consultor de vendas. Senão a gente não tá aqui sentado numa cadeira, numa mesa, numa televisão, enfim. Todo mundo vende. Todo mundo vende. Todos nós somos vendedores. Eu às vezes brinco que eu digo que a única profissão do mundo é vendedor. A gente tá o tempo todo ou vendendo alguma coisa, vendendo uma ideia, ou nos vendendo, ou vendendo. A gente tá o tempo todo vendendo. Não adianta, né? Quem tem skill de venda consegue fazer qualquer coisa mais fácil. Qualquer coisa. E esse trabalho, toda essa conscientização, treinamento de produto, de gente, de liderança, vários setores envolvidos, né? A logística, como a gente falou, pedidos pequenos, tudo isso se torna complexo. Tudo isso é bastante... Com certeza. Ô Thales, como a Sellers é uma tecnologia que ela nasce para facilitar essa comunicação, né, entre distribuidores, indústrias e vendedores. E é bem legal ouvir a tua história, principalmente eu sei que o César é mais deste mercado, eu sou mais de fora, até talvez por isso fazendo essas perguntas aí para a galera que está nos assistindo. Como é que funciona hoje quando chega um produto novo? Assim, a Olinda decide, porque com certeza vocês devem fazer um estudo para saber qual é o produto que vocês vão aceitar, porque tem um mix ali mais fechado. Quando entra um novo produto, e aí tu fala, pô, o vendedor tem que conhecer de massa de pão, biscoito, bala. Quando entra um novo produto, como é que é essa comunicação com 80 vendedores para dizer, olha, agora a gente vai vender um novo produto? Como é que é essa comunicação com 80 pessoas para tentar falar sobre esse produto? Assim, quando vem um produto novo, né? Assim, não sei se eu entendi bem a pergunta. Seria um produto de uma indústria. Porque tu imagina, sei lá, tu vende hoje lá o Talento que é da Garoto. Daqui a pouco a Talento cria um novo chocolate e vocês resolvem vender. Como é que vocês divulgam isso para a equipe de vocês? Que agora vocês têm um produto na pauta e, galera, vamos vender ele. Como é que funciona como é que é essa comunicação? Eu sei que a Sellers a gente desenvolveu exatamente para facilitar, mas talvez até vamos falar um pouquinho de antes de Sellers. Como é que é essa comunicação para explicar para 80 vendedores que agora a gente está vendendo um novo produto, que esse produto é assim, que a gente gostaria de vender 80 caixas por dia. Sei lá, como é que funciona isso? E até ampliando a pergunta do Thiago, né? Pegando esse mesmo exemplo. A Talento tem um novo sabor. Sim. Né? Que a gente precisa agora comunicar para essa turma e fazer chegar no ponto de venda. Sim, sim. É uma missão, deve ser fácil. É igual aquela música lá do Jota Quest, né? Cara, extremamente fácil. Pra você. Cara, assim, lançamentos de indústrias hoje, meu Deus, parece que a cada mês ou bimestre tem produto novo. Uhum. E o nosso próprio cliente, ele fala assim, né? Quem é do ramo escuta muito isso. A gôndola não estica, né? A gôndola é a mesma. Essa aí até hoje eu ouvi falar nessa mundo. A gôndola é o que tem, eu tenho esse metro aí de supermercado. Meu supermercado não cresce. Exatamente. Hoje a gente, como nós temos contrato com as indústrias, né? Existe essa vantagem da distribuição, porque o atacado você não tem um contrato de parceria, né? É um pouco que na oportunidade. Você comprou ali da indústria, está vendendo. É transacional, né? É transacional. Uhum. O distribuidor ele tem um contrato de distribuição assinado, né? Com tudo formalizado e tudo mais. E aí, quando vem um produto novo, o distribuidor ele é obrigado a colocar isso no portfólio, né? Por contrato. Então, e aí, qual que é a parte que nos ajuda? Que a indústria também está com a gente. Então, ela nos ajuda nesse lançamento do produto. O melhor dos mundos, o ideal é a gente conseguir fazer uma reunião presencial com a equipe, levar o produto em mãos, cada um levar ali uma unidade, falar qual é o público-alvo, colocar os argumentos de venda, colocar quem é o concorrente, qual é o posicionamento de mercado do produto. E aí vem uma parte interessante que a gente normalmente faz, que aí entra uma campanha. Uhum. Né? Que é uma campanha de positivação para aquele produto. Porque o vendedor ele também... existe aí uma motivação não só de
vamos vender, mas também... E direcionamento também. Direcionamento. O Até cara porque também... senão o vendedor vai preferir vender aquilo que ele já conhece, É mais fácil vender. já vende. O cara lá do supermercado na ponta, ele já comprou, vou pede. ficar... Se não tiver algum incentivo, né? Exatamente. Se não houver alguma psicologia do incentivo, o que ele vai ficar passando trabalho para vender coisa nova? Exatamente, porque uma coisa nova dá um trabalho a mais. Opa. E aí, tendo uma motivação ali financeira, é um negócio que ajuda muito. A gente faz bastante isso na Olinda e dá muito certo. E, assim, Sim. até abstraindo, assim, a gente quando pensa em campanha de incentivo, pensa muito no estímulo financeiro, mas tem também o fator direcionamento, né? Sim. Foco, né? Sim. Entra muito essa questão da gestão, né? Do tipo, olha, vamos focar numa distribuição de X itens e tudo mais. Então, nesse período X, é isso que a gente vai focar e é para lá que a gente está indo, né? Sim, exatamente. É isso mesmo. Porque a quantidade de itens é muito grande, né? Então, se não tiver em algum momento esse direcionamento, esse sim. foco, Sim. aí a equipe acaba, assim, vendendo de forma um pouco automática, né? Sim. Porque o dia a dia, ele consome a gente. Sim. Então, quando tem esse tipo de situação, de lançamento, cara, dá muito certo. Lança o produto, porque também não adianta você só fazer uma campanha. O cara tem que saber o que ele está vendendo. Sim. Ele tem que conhecer o E produto por quê, né? e por quê. Né? E aí a gente conseguindo fechar esse cerco, colocando ali os argumentos de venda e mais um incentivo, cara, o resultado ele é muito certo que vai ter bons frutos. Tá, Thales, olha só, tu comentou pra gente sobre a história do teu pai, falou de como começou a Olinda, falou, né, dele saindo de Garanhuns, né, indo para pro Pará, fazendo a jornada empreendedora dele, trabalhando no Bradesco, fazendo venda de peças de bicicleta, abrindo DBA, fechando DBA, né, contou sobre toda essa história. Mas uma curiosidade que eu tenho é como o Thales entrou, né, nessa jornada, assim. Queria entender um pouquinho da tua visão sobre do ponto que tu entrou para agora, né, porque tu já tá à frente da operação hoje em dia, né? Então hoje tá trazendo a tua visão já pro negócio, né? Então eu queria entender da onde tu partiu e para onde tu tá agora, né? E cara, antes de tu responder, eu queria convidar para sentar na mesa aqui um amigo nosso, Gui, que chegou. Gui, por favor. Olha só que honra, que honra. Oh, E aí, rapaz, seja bem-vindo, boa, seja hein? bem-vindo. Agora sim essa mesa ficou ilustre, né? Como é que tá? Sim, rapaz. Esse trânsito de São Paulo é fogo, né? Meu, andando de bicicleta ainda. Senta aí. Vai lá, Thales. Nos Bom, conta mais. Vamos lá. Então, assim, a minha irmã, eu tenho uma irmã que tá na área de medicina, né? Não sei se eu cheguei a comentar antes. Eu sou o único que tá na operação aí dos filhos. E, cara, é engraçado. Antes da Olinda, eu sempre... Primeiro que meu pai sempre quis que a gente entrasse no negócio, né? Por um período aí ele teve alguns conflitos aí com a minha irmã. Porque ela também não queria, né? Os sonhos não eram os mesmos. Eu imagino essa os sonhos conversa. não Ó, eram os medicina mesmos. não tá com nada. Medicina não dá futuro pra ninguém, né? É melhor ir pra trás de positivação. Vamos ser vendedor. Na minha casa foi o contrário. Eu dizia que eu queria ser vendedor para ser médico. Então, assim, o meu pai fez algo diferente comigo, né? Ele de certa forma, tentou forçar um pouquinho com a minha irmã, né? Talvez quando eles venham aí, quando eles ouvirem esse podcast, vão ficar puto comigo, mas pra mim é o que aconteceu. Tá superado. Tá Que importa é que tá superado, tá todo mundo feliz agora. E comigo, assim, ele me deixou mais à vontade, né? Só que eu também sempre quis... eu vi alguns amigos meus ali trabalhando já no ensino médio, né? Com o pai, tendo alguma graninha deles e tal. E é um negócio que começou a me atrair, né? Eu falei, cara, eu não queria ficar pedindo dinheiro para os outros. Pô, eu também gostaria de ter algo meu também, né? E aí, ali com uns 15 anos de idade, a gente tem uma fazendinha lá perto de Belém. E aí, compra de gado, venda de gado, aquela coisa toda. Despesa ali do negócio, sal, aquelas veneno para matar aquelas capim velho lá e tudo mais. E aí eu comecei a ajudar meu pai nisso. A gente tinha um sisteminha lá de... tipo um ERPzinho, né, pra gerir esse negócio. E aí eu comecei a me envolver nisso, comecei a ajudar, pagar conta, fazer fluxo de caixa, até falar com alguns clientes nossos também que a gente vendia
alguns os animais lá também e tudo mais. E aí eu comecei a gostar, eu sempre gostei de exatas, né? Eu gosto de números. E aí nesse período aí de 15 até 18 anos eu ajudei ele nisso. Aí, paralelamente, eu visitei mercado com alguns vendedores, de forma assim para conhecer mesmo, para saber como era o negócio. E ele sempre me deixou muito à vontade. Ele falava assim, olha, vai ver se tu gosta, vai lá. E aí, rapaz, eu ia em cliente com aquele cheirinho de barata lá no estoque, cheirinho de rato, aquela coisa toda. Pra quem tem rinite igual eu, espirrava pra caramba. Mas, bicho, eu gostei daquele cheiro. Eu gostei do negócio e aí quando foi... É foda, né? Falar que gostou do cheiro. É complicado. É melhor falar que gostei de outra coisa. Mas aí quando eu fiz 18 anos, entrei na faculdade... No dia seguinte que eu fiz aniversário, eu já tava no Detran pra tirar a carteira, que eu já queria ir pra empresa. Ele podia ter falado que não, eu gostava da relação, da comunicação, gostava de me relacionar com as pessoas, eu gostava do cheiro de rato e de barata. De solucionar. Mas tudo isso tá no jogo, né? E aí, com 18 anos, eu fui pra empresa e aí, cara, assim, eu acho que um dos pontos que foi muito importante pra mim é que eu não cheguei... com 18 anos e já fui para onde eu tô hoje. Que hoje eu tô, de fato, ali... eu tenho uma pessoa que me ajuda, a gente compartilha a gestão, né? Eu tô mais à frente da área comercial. Legal. E a Josi, que é outra pessoa que tá no administrativo, financeiro, logística, a gente compartilha. Legal. Mas eu não cheguei com 18 anos onde eu tô hoje. Cara, eu fui para dentro da logística, eu separei pedido junto com o pessoal ali os separadores, né? Separei pedido de R$70, de R$100, de R$1.000. Fui com motorista na rota para fazer entrega para cliente, subia no baú do caminhão. Conheceu a operação. Cara, eu conheci a operação e, porra, é um aprendizado enorme, cara. É um negócio que quem tiver oportunidade, tá nesse ramo e quer crescer nisso, principalmente sucessores, né? Enfim, cara, tem que fazer isso. Sim. Porque você tem muito mais credibilidade e uma coisa que o meu pai sempre falava. Tu não pode chegar lá porque tu é meu filho. Tu tem que estar lá porque as pessoas reconhecem que tu é o líder do negócio. E para isso tu tem que pagar alguns preços, né? E cara, eu estava disposto a pagar. Então passei por logística, transporte, compras, né? Que em compras tu interage com uma porrada de setor. Fui supervisor de equipe, fui com promotor em rota, ajudei a fazer alguns trabalhos de abastecimento, de criatividade, né? Claro que o meu know-how não é tão grande ali em criatividade quanto o cara que tá ali no dia a dia, mas, claro. Cara, só de estar presente ali tu já aprende pra caramba. E aí assumi uma área de trade, né, que a gente criou na Olinda Quando tu fala em criatividade, tu fala a execução de ponto de venda. Execução, isso, exatamente. Só fazendo um parênteses nessa, antes de tu seguir da tua jornada. Sim. A gente falou um pouco antes ali sobre complexidade, né? Sobre canais de vendas, clientes diferentes, categorias diferentes. E uma das coisas que quem tá no negócio às vezes não se liga e quem não tá não percebe que existe uma complexidade ainda maior dessa operação, porque a gente tem diversas categorias para vender e lá na ponta não tem vendedor. O cara que faz a venda para o cliente final não existe. Né? A gente tem um vendedor que faz a venda para abastecer. Agora a gente não tem um cara lá na gôndola fazendo oferta para o cliente, olha, meu produto é melhor. Até por isso que é um autosserviço, né, alimentar. Né? Autosserviço justamente porque tu te auto-atende. Né? E como ser percebido no meio de vários, né? Uma vez que não tem ninguém ali para chamar atenção. A criatividade faz parte, é um vendedor. Faz parte. Agora, e aí entra um outro ponto da criatividade que às vezes a gente não para muito para pensar. Existe ali um vendedor que pode nos ajudar nesse emaranhado ali de produtos, né? E a gente fala muito isso na Olinda, o repositor da sessão. Perfeito. Cara, se o vendedor tem relacionamento com esse cara, ou o promotor, ele não vai, o nosso vendedor não está todo dia nos mesmos clientes, mas o repositor ele está todo dia ali. Perfeito. E se a gente tem um relacionamento, se a gente ajuda o cara, né? Às vezes um simples bom dia, cara, um negócio tão simples. Perfeito. Que às vezes muita gente não tem essa... Eu diria assim, isso pra mim faz parte dos valores, né? Porra, é uma educação, digamos assim, né? Você chegou ali, dá um bom dia pro cara, tem gente que passa e meio que
considero o cara como não é nenhuma pessoa, né? Por incrível que pareça. Uhum. Então, essas coisas, assim, o próprio cliente, o dono do supermercado ali, o pequenininho, muitas vezes ele faz tudo, né? Ele compra, ele abastece, ele recebe, ele atende o consumidor. E ele é um vendedor pra gente também, né? Porque se ele conhece os nossos produtos, se o vendedor Ele argumenta, fala os benefícios daquele produto, o consumidor vai perguntar pra ele que tá lá. E aí ele vira um vendedor nosso também. Perfeito. Né? Então essa criatividade ela entra um pouquinho também. Perfeito. Mas voltando, gerente de Mas, trade. voltando. Trade. Então, aí eu assumi a gerência de trade, né? Que foi algo que a gente não tinha essa estrutura na Olinda. Era basicamente ali uma área de vendas. Só que, cara, hoje, como a gente falou, é complexo e tem que ter essa divisão. Porque vendas é uma coisa e trade é outra, né? Sim. E a gente tem diferentes. objetivos diferentes. Então, a gente tem evoluído nesse... Acredito que a gente tem uns 5, 6 anos que a gente estruturou. E aí, eu também fazia um papel, não só de trade, mas de certa forma, uma negociação ali também em algum momento de compras com fornecedores, né? Que às vezes o trade não se envolve tanto nisso, mas eu peguei um pouco desse papel. Até porque o meu pai, ele não... Tem muito tempo que ele não está mais no dia a dia do negócio. Tem mais de 10 anos aí que ele não está mais nesse front. Então, algumas coisas eu assumi. E aí, assim, com o tempo a gente vai se desenvolvendo, né? Busquei cursos também, as pessoas ajudando e, claro, eu buscando. Em 2020, setembro de 2020, aí eu assumi a área comercial como um todo. Onde hoje eu tenho 2 gerentes, né, no Pará. Um gerente no Amapá, e aí abaixo vem os supervisores, vem a equipe de vendas, né, promotores, e tem uma pessoa também coordenadora de trade, que também está sob a minha liderança. Até porque esse trabalho muito embora pareça que ser vendedor é sempre, se faz isso há milênios, na verdade tem uma evolução constante de como fazer, o perfil vai mudando, o perfil das pessoas muda, o perfil de consumo muda. Então essa adaptação às novas gerações e tudo mais deve ser necessário ali do papel do vendedor. Não é só fazer a mesma coisa do mesmo jeito como se fazia antes e dava certo. Tem esse aperfeiçoamento, né, para vender. E esse é um ponto assim que está sendo muito crucial no mercado, Thiago, porque tem vendedores que estão há mais tempo no mercado que eles pegaram um período que quando você... Assim, o que vendia era preço, né? Principalmente na época ali de, tipo, hiperinflação, aquela coisa toda, né? Pouca indústria, pouca oferta, né? Exatamente. Pouca concorrência, né? E ali o que vendia era assim, era a tabela de preço, né? No dia, 2 dias depois, no dia seguinte mudava tudo. Ter o produto era o ativo, né? Ter a disposição era o ativo. Exatamente. Era escasso. E hoje, cara, assim, o vendedor... a gente tô até mudando esse conceito na Olinda que o vendedor às vezes tem um pouco de um certo desprezo. Um consultor mesmo de vendas é o novo papel aí que se fala no mercado, né? É que o cara não tá ali só para vender de qualquer jeito. Ele tem que levar informações para o cliente, tem que mostrar quais produtos que o cliente vai poder vender, vai poder ganhar dinheiro, poder ajudar ali um gerenciamento de categoria, né? Fazer ações do ponto de venda. Tem mudado muito. E aí um consultor, quanto mais ele puder ser, assim, de certa forma, estratégico, né? Um pouco mais analítico, né? De onde ele precisa buscar, estudioso também dos produtos, porque o cara hoje que não tem argumento de venda, ele tá ferrado, porque eu quero te vender isso aqui. E aí o cliente vai perguntar quanto custa. O cara vai dizer, é R$10. Tá caro. Se o cara não souber dizer por que é aquele preço, ferrou, ele não vai vender. Aí ele vai ter que ficar pedindo desconto para supervisor. Então o cara tem que estar assim, tem que estudar, né? É uma profissão como uma medicina, como advogado. Se o cara não estudar, não tiver atualizado, ele tá fora do mercado. Então esse é um desafio muito grande. Que indicadores vocês olham assim para avaliar um desempenho de um vendedor? Porque eu acho que tô aprendendo um monte aqui contigo, né? E fica bem claro que não é só vender, não é só vender R$1 milhão, não é só vender R$1 milhão. Não adianta vender R$1 milhão do meu produto curva A que me rende pouco. Tem que vender também, às vezes vender 100 mil ali do B também, às vezes é melhor do que o do A. E aí eu imagino também que não adianta também só vender para o mesmo. Eu acho que também tem que ter, vamos abrir novos frontes e etc.
te pergunto assim, quando tu vai, qual é as principais métricas que tu olha assim quando tu vai dizer, putz, um bom vendedor ele atinge esses resultados, ele tem que ter X motivação, X de venda, X de volume. Como é que me dá um feeling aí desse bom vendedor? Até porque para quem, né, estiver assistindo aí, saber como é que pode, de repente, estar lá disputando uma vaga daqui a pouco na Olinda. Eu acho que o Thiago ele daria um bom vendedor, cara. Não, Olinda, o Thiago é vendedor. O Thiago é vendedor. O Thiago fez direito e se arrependeu. Lá, pô. O Thiago fez direito e se arrependeu. Ele assumiu o papel de vendedor. Cara, mas assim, a pergunta é muito boa, Thiago, porque assim, a gente tem falado que, até na última reunião que eu fiz com a equipe, hoje só faturamento, eu bati, a minha meta era 100 mil, eu vendi 120 mil. Só isso, cara, não fica mais no mercado. Hoje, isso aí é meio que uma consequência dos trabalhos que tem que ser feitos por dentro, né? E aí, o que são esses trabalhos por dentro? Mix por cliente, né? Quanto mais itens a gente vender no cliente. E aí eu sempre falo isso, não é vender e empurrar, né, no cliente. Eu tenho que vender para fazer meu trabalho aqui e o cliente que se vire lá. Não, porra, é colocar produto que de fato o cliente vai ganhar dinheiro também, né? Então é uma lógica, não é um ganha-ganha. É um ganha-ganha, né? E às vezes tem muita gente no mercado que acaba pegando isso de outra forma. O cara pega uma pressão de cima, eu tenho que bater essa meta aqui, eu tenho que vender mais itens no cliente e eu vou fazer uma jogada aqui, coloquei mais produto, bati minha meta. Se vai vender lá na ponta, eu não sei, mas eu já fiz meu papel e o cliente se vira lá. Não é isso, né? Por isso que o cara tem que estudar para colocar os produtos certos ali. E é um trabalho que a gente tem que fazer, aumentar mix no cliente, vender para o máximo de clientes possíveis, não é só um cliente, como você falou, mas assim, explorar o máximo do potencial que tem na área daquele vendedor, daquele consultor. Se tem ali 200 clientes naquela região, tem que vender para os 200 clientes, tem que vender para os 200. Que aí entra o conceito de positivação, né? Ou cobertura, dependendo da empresa. Que hoje o consultor ele é avaliado por isso, né? Mix por cliente, positivação, novos clientes que ele traz para dentro da base. Basicamente, assim, margem, a gente também está começando a olhar mais para isso, para margem. Hoje a gente já olha na gerência, né? No resultado como um todo. Mas hoje o consultor de vendas, isso na Olinda, ainda não é avaliado em margem, mas vai ser. Então mix no cliente, isso. Positivação, isso. Volume, novos clientes. Novos clientes, entendi. Acho que outro indicador legal é preço médio, né? Até para entender se a qualidade do mix é um mix mais barato ou tem uma mescla boa ali, né? E também até desconto, né? Se o cara dá muito desconto para conseguir vender. Sim. Tudo isso assim a gente consegue medir, né? E aí o faturamento como um todo ele vem com uma consequência, né? É isso. Na verdade, melhores indicadores. Se vender é aquilo que fala. Se eu vendo menos valor total, mas de margem melhor, vamos lá, eu tenho um produto com margem de 10%. Às vezes mais vale vender um produto com mais de 30%, metade de um volume de 30% que tu ganha mais dinheiro, né? Sim. E a mesma coisa, positivação, eu fico imaginando, né? Tu entrar num novo cliente pode naquele momento não significar mais vendas e mais dinheiro na conta, mas provavelmente mais venda no mês que vem, né? Porque no fim das contas também, se tu vender só mais pro mês, tu nunca vai crescer. Eu acho que a positivação, que pode parecer algo tipo, vai lá e vende num novo pessoa de 70. Mas é mais uma entrada para daqui a pouco tá vendendo 140, 300, 400 novos produtos e aumentando, esticando a gôndola, esticando a participação na gôndola ali. Então, eu acho que são vários indicadores que a empresa tem que olhar, porque senão ela vai ficar muito estagnada. Né? É interessante essa ginástica, que não deve ser fácil fazer esse controle. Muita planilha? Sem querer. É muita planilha? Porque, meu Deus do céu, deve ser uma planilha. Acho que a gente tem uma solução que pode ajudar. Já ouvi falar na série? Já ouvi falar. Não, mas é ajudado, viu? Mas a verdade é assim, né? O grupo de fundadores, a gente falava muito sobre isso, que é desse desafio do dia a dia, que é controle de planilha para caramba, né? Para simplificar essa jornada. Porque até fazendo um paralelo, né? Isso tudo que o Thiago falou, enfim, que tu tá também falando, Thales, tem a ver com cultura de execução, né? Sim. Porque até deixo como dica aqui para quem quer se aprofundar no assunto, tem um livro do Han Charan que chama Execução, Sim. Né? Que dá peso sobre a importância, né, do ato da execução. Né? Não fala de vendas necessariamente, mas ele fala do conceito aberto.
Mas tu começa a entender que tu tem que o sucesso do teu resultado ele tá vinculado a uma série de etapas, né? E tu controlar esses processos geram resultados. Né? E tem até uma máxima, né? A gente não controla resultados, a gente controla processos. E processos bem executados geram resultados. Né? E quando a gente fala em vendas é isso, né? Como é que tá a tua positivação, como é que tá a tua cobertura, como é que tá o teu mix, como é que tá a tua positivação por carteira, a tua frequência, o teu valor. Se tu controla isso como gestão, tu controla o resultado. Né? Isso é verdade. Tu obtém resultado. Verdade, é isso mesmo. A gente tem feito assim, vários KPIs, né, que são indicadores aí, chave de desempenho, né? Sim. E assim, o que a gente tem percebido, principalmente as indústrias têm nos passado, a gente querendo ou não tem que seguir também as estratégias das indústrias, claro, também temos as nossas, mas a gente também não pode deixar de olhar para deles, senão a gente acaba não fazendo sentido para a própria indústria, né? Claro. E o que eu tenho percebido é que as indústrias estão vindo para esse caminho, né? Olhando muito para essas etapas, eficiência das etapas e aí, consequentemente, o resultado está vindo. Eu estou vendo isso nesse mês, por exemplo. A gente tem reuniões diárias com os supervisores, né, de prestação de conta de alguns indicadores, que não é faturamento, né? Faturamento geral, não é faturamento geral, existem ali faturamento de algumas categorias, positivação, mix, e aí eu começo a ver o negócio evoluir por causa dessas prestações de conta e o resultado tá vindo. Sim. Né? Justamente por isso, é uma consequência, né? E aí, assim, entrando um pouquinho da questão das planilhas, que não são poucas, né? Mas que tem diminuído, é um grande desafio, assim, para quem talvez não consiga ter algo como a Sellers, né, que pode ajudar. Existe várias situações aí no meio. Pode ter erro manual de planilha. Sim. Né, porque é ser humano. Tem muito, né? E tem muito. Isso gera um desgaste, gera assim, descrédito, né, com a equipe. E vendedor, assim, falar mal das com pessoas, o pé atrás é complicado. O cara já vai vender, esses caras estão me sacaneando, esses caras estão me enganando ali. Se eu não ficar conferindo, eles Exatamente. Eu entendo. Exatamente. E aí outra, essas planilhas passa ali num grupo de WhatsApp, planilha gigante, o cara tem que ficar ali colocando um zoom ali para ver o resultado dele, né, que é muita gente. E enfim, e acaba tu também fica com uma pessoa cara dentro do negócio para ficar alimentando planilha. Ou seja, é muito esforço para alimentar a planilha, daí o teu vendedor gasta muito tempo para analisar a planilha para ver se está certo, e se tiver um ruído ali gera um problemão. Exatamente. Então, cara, e assim, até agora já trazendo um pouquinho, aproveitando, né, que além da tua bela história que tu já compartilhou com a gente e também o conteúdo rico que tu gera para a audiência de falar sobre essas dores e questões. Eu queria agora também falar com o Thales, que hoje é cliente da Sellers, né? E que utiliza a nossa solução e tal. E fazendo um ressalvo, foi nosso primeiro cliente, né? Então, isso pra gente, a gente tem um carinho especial, e não à toa que tu aqui tá sendo o primeiro convidado externo aqui pra gente falar um pouquinho. Mas eu queria, assim, que tu desse um pouco da visão que tu tinha, Thales, sem necessariamente falar do produto, mas assim, do conceito de campanha, tá? Acho que isso para mim eu queria entender, assim, porque quando a gente está no dia a dia da operação, como tu listou uma série de atividades, né? E tem, sei lá, 3 vezes mais que a gente nem falou aqui. E campanha de incentivo é uma delas. Sim. Né? É uma das 60 atividades que tu tem. Então, obviamente, a gente acaba não dando um zoom em cada uma delas para entender onde é que eu posso otimizar. Como é que era a tua visão sobre o que era a campanha de incentivo e como é que é a tua visão hoje sobre campanha de incentivo? Se tu puder me falar um pouquinho disso, né? E a importância desse tema para ti. Sim. Bom, assim, campanhas, a gente sempre fez muitas campanhas na Olinda, né? Desde esse tempo todinho que eu tô lá, 12 anos aí, todo mês tem. E assim, a gente... É um cuidado muito grande que o distribuidor tem que ter, e a gente passou muito por isso, às vezes ainda passa, de entrar no automático, né? Sim. E a campanha de incentivo, já teve várias aí que com certeza a gente fez de forma muito automática.
Você tem ali, eu tenho um estoque aqui de 10 mil caixas de um produto, tenho que comprar 15 mil da indústria, que tem meta de compra, né, a cada mês. Tenho contrato, né, tem que cumprir, tem que dar um jeito. E vamos fazer uma campanha aqui nesse produto, faz ali uma premiação para a equipe, em cima ali de um orçamento que a gente tem. Faz uma mecânica e tudo mais. Mas assim, de forma muito empírica, né? De forma muito superficial. E aí, depois que a gente começou a fazer um trabalho mais próximo, né? Junto com a Sellers, começa a mudar um pouco esse formato. A gente fez um piloto agora, né? No mês de maio, que deu muito certo. Que aí algo muito mais analisado, com muito mais inteligência por trás, que foi cruzar várias informações, né, de positivação, de pedidos dia a dia de um período ali gigante de 5, 6 meses para trás, né? Então, aí a gente fez um piloto agora com a Rect, né? E aí a gente analisou várias coisas, né, junto com a Sellers. Na verdade, a Sellers praticamente analisou para nós. Nós disponibilizamos as informações. E aí foi analisado margem de produto, oportunidade de positivação, faturamento, concentração de vendas na segunda quinzena, que talvez comportamento, né? Talvez algum distribuidor, indústria que quase nunca acontece, né? Concentração de venda na última quinzena. E aí foi feito algo também com o ROI, né? Que a gente, cara, às vezes até por um desconhecimento também do conceito do negócio, muitas vezes não se faz. Que é o retorno sobre investimento, né? O ROI para o retorno sobre investimento. Ou seja, a gente investiu numa campanha, qual é o retorno dessa campanha? Quanto isso deu de caixa, né? Para entender quanto eu gastei e quanto eu recebi de volta. Exatamente. Incremento. E quando tu tá no automático, muitas vezes não se faz isso, né? Tu tá naquela pressão do dia a dia e tu tem que vender para tirar de estoque e cumprir a meta tua e da indústria. E aí muitas vezes tu pode fazer um movimento pequeno, né? Que às vezes um negócio simples, mas claro, com inteligência, com análise por trás, e que no final vai te dar um resultado muito bom de faturamento, de positivação e de margem, né? E margem hoje é um negócio que todo mundo quer, né? Não é só faturamento. Sim. Você tem que ter a linha final. Tá saudável, né? Exatamente. E tanto para o distribuidor, quanto para a indústria, quanto para o nosso cliente varejista. Cara, não adianta tu vender só curva A também, porque o curva A ele dá uma margem menor. Isso. Tu tem que ter um mix ali para compor o negócio e tu ter o resultado final, o lucro final, né? E eu acho que esse conceito foi dessa forma que mudou, né? E aí, é claro, agora é a gente colocar isso como prática mesmo na Olinda, porque é uma mudança de cultura. Total. Né? Então, agora, assim, as pessoas-chave ali estando conscientes, o negócio roda. Ô, Thales, uma coisa que eu achei muito interessante nessa jornada, a gente está falando aqui de tantos indicadores, né? De meta, de volume, de curva, de positivação e tudo mais, mas tu tocasse num ponto que eu acho bem interessante, que é essa questão do momento de venda, né? Não adianta o nosso vendedor, de repente, ficar ali um pouco mais... como é que eu posso dizer? Ele começa o mês mais devagar e tudo mais, aí chega no final do mês que a meta está apertando, ele acelera e vende um monte, porque isso deve comprometer lá a logística. Então, também é importante que a meta esteja caminhando bem no começo do mês, porque isso traz um monte de coisa positiva, mais chance de vender, mais chance de vender mais chance da meta ser batida, porque de repente se deixa para correr no final do mês nem sempre chega. Isso é muito interessante. Agora, se não tem tecnologia para fazer isso, vamos colocar que a gente coloca assim, a gente tem a meta de final do mês. E aí a gente chega na conclusão aqui, todo mundo junto, que não adianta só ter a meta do final do mês. A gente também tem que estar indo bem no metade do mês. Simplesmente isso só dobraria o número de campanhas, né? Então nós temos que ter o dobro de campanhas para garantir que no meio do mês ele está ali. Isso sem tecnologia porque dobra o número de planilhas, né? Até porque a gente estava fazendo aquele gráfico gigante lá e a gente percebeu que de todas as atividades que você precisaria fazer, principalmente para não fazer algo no automático, são várias etapas, várias análises, vários planejamentos, um processo de planejamento, né? Para efetivamente lançar a campanha. Então, se você consegue atalhar com tecnologia e tirar toda aquela parte que é
assim, operacional, braçal. Na verdade, a tecnologia, na minha visão, serve para isso, né? Para tirar aquilo que é repetitivo. Que é repetitivo, que você pode botar um algoritmo ali para fazer, ou usar o que tem de bacana hoje de tecnologia para poder automatizar, tornar mais rápido, né? Basicamente, tentar fazer com que aquilo que a gente está pensando consiga rapidamente se materializar nas soluções que a gente usa, né? Que tem essa Thales, porque antes de tecnologia, antes de usar a tecnologia, dá para pensar em fazer não só as metas do final do mês, todas as metas, volume lá, e tentar fazer as metas do meio do mês? Dá para fazer todo esse nível de controle? Ou meta semanal? Dá para fazer isso sem tech? Sem tecnologia é muito difícil, é um trabalho muito manual, né? Muito braçal, como vocês estavam falando. Então, eu vejo assim que a tecnologia hoje para todos os negócios, né? E a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? Eu falo até com a nossa equipe, eu falei essa semana, que as pessoas têm medo da tecnologia, né? As pessoas têm medo, assim, que o trabalho repetitivo, o trabalho braçal vai tirar a função deles. Perfeito. Né? Só que, cara, pra mim na verdade, vai aperfeiçoar o trabalho. Porque, beleza, eu tinha ali um analista de trade, por exemplo, que ele tinha muito trabalho de planilha, manual e tudo mais, enviar relatório para a equipe por WhatsApp. Eu tô doido para acabar com isso. Né? Mas o analista de trade ele vai perder o emprego dele? Não. Ele vai, na verdade, fazer outras coisas mais estratégicas que ele não faz hoje. Análise de trade. Ele não... Exatamente. Porque hoje o analista de trade, ou qualquer outra função, um pedaço muito grande, é preencher planilha, arrumar dado, consertar coisa, ligar. É operacional de controle, não operacional estratégico. Devolve para a função original. Exato, devolve para a função. Devolve para a função original, é verdade. E ele poder também ir para o mercado, né? Porque o trade também ele não é só... análise, ele não é só escritório, ele é mercado, cara. Ele tem que estar ali entendendo o que está acontecendo na ponta, né? Thales, eu não sei se tu podes falar isso, não precisa nem, se não quiser, não precisa falar, mas assim, para dar um gostinho para de repente o pessoal que está ouvindo, né? Como é que foi qual foi assim o incremento de resultado nesses teus primeiros testes, assim, usando tecnologia? Qual foi tenta tornar palpável pra gente qual é o tamanho desse resultado? Aumentou, sei lá, 5%, 10%? Quanto que aumentou nos indicadores? Olha, assim, eu posso falar da campanha que a gente fez agora, né, no mês de maio, e que, assim, foi essa com muito mais análise, né, com muito mais inteligência por trás, com a tecnologia sendo usada, eu acredito que de forma mais forte, né, e eu fiquei surpreso. Fiquei bem surpreso assim, com o resultado. Acho que quem participou aí do estudo também, do resultado, também ficou bem feliz. Eu sabia que ia dar resultado, mas eu não tinha noção de que ia ser tanto por um período curto. Né? A gente fez uma campanha quinzenal. Né? E falou, né, Thiago, no final do mês a logística estoura e tudo mais. Hora extra. Parece até que eu acho que ele já foi lá alguma vez e não avisou. A gente nasceu para resolver, a gente nasce para resolver uma dor que a gente mais ou menos somos conhecimento. E aí essa campanha que a gente fez foi para isso, né? Para diminuir essa dependência do final do mês, né? E olhar produtos de curva ABC, margem e tudo mais. Olhamos para positivação e faturamento de algumas categorias que tinham oportunidade. E aí cada uma delas teve analisando de forma separada, todas tiveram crescimento. Eu não vou lembrar exatamente qual delas teve o número exato, mas assim, eu lembro de números, né? Teve produto agora esse mês que a gente cresceu em positivação, dobrou a positivação. Dobrou. Dobrou mesmo, não é aquela coisa de crescer 5%, 10%, é crescer 100%. Teve outros de faturamento e positivação cresceu 60%, 70% no mesmo período analisado do mês anterior, né? Justamente por uma campanha que foi feita ali com um negócio simples, né? Só que foi analisado. E aí a tecnologia ajudou, porque inteligência artificial por trás, algoritmo, que a ideia é tornar algo extremamente complexo simple, né? Exato, a ideia é essa. Exatamente. Agora é muito incrível que uma campanha de 15 dias realizada num período do mês que normalmente é um período que as pessoas estão ali mais... e aí tem resultado que chega a 100% de positivação, que representa a venda futura, 60% de resultado. E até eu vou antecipar... Parece que tem alguém fazendo alguma coisa certa nessa... Vou antecipar uma dúvida de quem pode estar nos escutando agora, né? Tá, mas então vocês cresceram em poucos itens, né? Então o resultado foram só naqueles itens, né? No total não cresce,
né? E não é isso que a gente vê, né, Thales? O total cresce. A gente cresceu 40% nesse total aí, quando a gente analisou o fornecedor. É aquela coisa que a gente falou ainda agora, né? O faturamento ele acaba sendo uma consequência, assim, no total, né? Então a gente trabalhou por dentro alguns produtos-chave, colocou ali no radar e aí, consequentemente, o restante veio. Porque às vezes a gente coloca a nossa energia no geral e o por dentro tu não olha. E o geral... E ele que alavanca no final do dia. Ele que alavanca no final do dia. Ô César, uma coisa que eu entendo que é bacana... Teve sucesso, foi algo super, super legal, foi usada uma metodologia para isso, etc, etc. Corre-se o risco de, novamente, por mais que seja já num upgrade, se acomodar e dizer, vamos fazer de novo mês que vem, aí no outro, e aí a tendência é as coisas também não repetirem, né? Por isso que é bacana o uso da tecnologia de fácil construção, para que você possa ter a todo mês a possibilidade, ou a cada X tempo, a possibilidade de gerar campanhas completamente diferentes uma das outras. Testar novas, né? Produtos diferentes, e mecânicas diferentes, né? Sim. Porque até para quem tá lá na ponta recebendo no aplicativo, ele, a campanha agora é desse tipo, bateu, levou, agora é ranking. Legal, você vai gamificando o processo, porque hoje em dia tudo que tu faz é gamificado, né? Verdade. Quando tu tá com o celular na mão. Então, é assim, né? E isso motiva a equipe, né? Porque Claro. tu sai um pouco daquela campanha de sempre, né? Exato. Caramba, mudou. Porque tu tá louco pra pagar mais pro teu time de vendas, né? É Claro, óbvio, a gente quer com pagar mais, certeza. eu quero ganhar mais pra poder pagar mais, é um ciclo virtuoso, o né? melhor A gente dinheiro pago é o de prêmio. exatamente, o dinheiro Porque mais tem pago é prêmio, tem quando resultado. tu quer vender. É isso mesmo. Bateu Esse é o- a meta, ganhou, né? Thales, e aí, que bacana esse teu feedback, né? Eu fico muito feliz, assim, de, 100% aqui, 60% ali, 40% para quem em 15 dias é um absurdo. E para operacionalizar isso mais simples com tecnologia, foi mais simples de tornar essa operação viável, porque comunicou os 85 vendedores, bateu essa meta, depois fez os pagamentos, isso tudo, imagino que deve ter simplificado a operação também. É bastante. A gente... Planilha nem teve, né, nessa campanha. Caramba, então... quem é que controla o financeiro sem planilha, hein? Tá escutando em casa, tá controlando o financeiro da sua empresa sem planilha? Foi super prático. A gente, primeiro que o estudo foi feito, assim, com, sei lá, porrada de análise, né? Mas para a equipe a gente mostrou um slide, foi uma lâmina só. Isso. Então, só isso já facilita, né? E também a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes algumas empresas podem querer mostrar demais, tudo, né? Cara, o vendedor não quer saber disso, Sim. Ele quer o objetivo, né? Qual é a mecânica, né? Não é para complicar. Isso. Então, esse foi o primeiro passo. E aí, depois, o cara acompanhando no celular, no aplicativo dele, o resultado, em tempo real, né? Sim. Que isso também facilita, porque existem alguns sistemas que tu demora ali D+2, D+3, e aí... E às vezes só quando fatura também anota e tudo mais. Então, a gente conseguiu pelo aplicativo, né, da Sellers, a gente colocar uma configuração de pedido enviado, deduzindo a devolução. Porque tem pedidos aí que são faturados só no final da semana, que é o caso de interior, né? Interior do estado, e aí tu acaba não tendo resultado real, se for ali numa terça, quarta-feira. Então... Isso ajudou muito. E o próprio pagamento também, os caras já estão com a grana no bolso aí. Quem ganhou, hoje é dia 19, tem a maioria das campanhas de indústrias, o pagamento é depois no mês seguinte, às vezes demora até mais de um mês, né? Quando é uma campanha direto da indústria. Acaba demorando um pouco mais por vários processos internos da própria indústria. Como essa campanha foi, nós fizemos... né, e analisado e tudo mais, acho que 2 dias depois a grana já estava lá. Antes do final do mês. Sim, antes do final do mês. Ou seja, o vendedor que ainda continuar trabalhando ainda ganha mais uma grana no final do mês. Deve ter ido pra praia no final de semana. Então ele não passa perto durante o mês. Não. Isso tudo deve trazer muito mais felicidade até para a equipe, né? Eu imagino assim, tem uma satisfação, né? E eu acho que isso até ajuda a desmistificar aquele ponto de que o resultado só acontece no final do mês, né? É claro que tem pedidos... clientes agendados no final do mês, né? Isso acontece. E vai continuar tendo sempre. Não, e não só isso, a gente estava falando de cultura, não só da Olinda, mas é uma cultura instaurada no mercado. Mas se eu acelero antes, a chance de eu bater a meta do final do mês, ela sempre aumenta. Então... E dá, assim, mesmo que tem um volume de pedidos maior no final do mês, mas dá para fazer melhor na primeira quinzena. Existe oportunidade para fazer melhor. Sim. Só que isso está muito, às vezes, na cultura do mercado, na cabeça da empresa, do gerente, do supervisor e do consultor. Então,
Às vezes a gente virar um pouco essa chave, mostrar uma oportunidade que tem, clientes que não compraram, produtos que ele não vendeu e a gente direcionar, isso traz o faturamento para cima, né? E diminui o problema lá para frente. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, cara, o papo tá... Eu tô satisfeito, eu contrataria. Cara, o papo tá top, né? A gente já tá aqui, falou bastante coisa, falou de várias coisas. Porra, E o tempo passa rápido, né? bicho. Caramba. Quando a gente tá falando aqui é rápido, né? Ia ser 40 minutos, deu o quê? 1h40 minutos. Caramba, bicho. O papo longo. Mas, papo mas legal. acho que quem tá escutando aí, com certeza É vale a rico, pena. né? Acho que Mas vale a muito pena, rico. vale a Cara, obrigado por compartilhar a tua história com a gente. Né? Mais do que compartilhar a jornada aí dos desafios que a gente tá junto aí como parceiros de negócio. Sim. Mas obrigado por compartilhar aqui, né? A tua história, a história da Olinda, né? O teu conhecimento, né? Acho que essa riqueza, assim, que é o que a gente quer trazer aqui no Sellers Cast, né? A gente quer mostrar também que, cara, aquela velha máxima, vendedor hoje em dia não é só bom de papo. Né? Vendedor, ele é bom de metodologia, ele é bom de execução, ele é bom de cálculo, de análise. Cara, ser vendedor hoje em dia não é moleza, né? E para o vendedor que está assistindo aí, para quem quer ser vendedor, cara, é uma das profissões cada vez mais complexas, né? E que cada vez vão ser mais bem vistas pelo mercado, porque não o relacionamento vai continuar sendo importante, né? Porque afinal de contas todo mundo é humano. Né? O e-commerce vai acabar com o relacionamento, cara. Mentira, esquece. Né? Todo mundo quer contato, todo mundo quer olho no olho. Sim. A gente tá saindo de uma feira depois de 2, 3 anos, né? E, cara, é completamente diferente tu falar com as pessoas olho no olho, pegar na mão, né? Do que meeting, né? Do que a gente fez bastante. Então isso nunca vai morrer. Mas, cara, obrigado, né? E a gente queria te deixar um presentinho aqui, uma lembrança. Obrigado. Da Sellers. Obrigado. Né? Que Valeu. Cara, aqui a gente tem uma carteira, né? Uma carteira pra te botar o teu cartão da Sellers aí. E uma sacola aí também pra levar as tuas histórias aí nas tuas viagens por aí. Obrigado, Thales. Legal. Valeu, galera. Obrigado aí, pessoal. Só agradecer também. Primeira vez que eu gravo aqui um episódio, né, cara? Muito bacana. Tu tá experiente. Profissional. Cara, parece que a gente já Tô te falando, ó, o Thiago vai lá pra Olinda e eu vou ficar aqui no lugar dele. Então... Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Mas, cara, obrigado. Assim, foi muito bacana poder contar um pouco a história, né? Espero que possa ajudar outras pessoas aí, outros distribuidores. A gente nunca é dono da verdade, né? Estamos sempre aprendendo e essa profissão de vendas, cara, é apaixonante, bicho. Eu, assim, às vezes as pessoas me perguntam, né, se eu já fui vendedor ali de rota. Eu não cheguei a ser vendedor de rota, mas, cara, eu vendo toda hora. Sim. Vendo toda hora, a gente a gente vende ideia, né, como o Thiago falou. E, assim, fazer o que gosta, bicho, não tem preço, cara. O vendedor que faz o que ele gosta, que estuda, que gosta de pessoas, que gosta de atender bem o cliente e podendo usar a tecnologia a favor dele e não ter medo que ele vai ser substituído por sistema que não vai, e-commerce não vai substituir o papel do vendedor. Eu acho que é uma profissão fantástica. Eu só tenho a agradecer vocês aí. Sempre que tiver possibilidade de outros episódios, eu estou à disposição sempre. Opa, temos que fazer um lá em Belém também. Te come um filhote e um açaizão. Pronto. Obrigado. Bora ser gigante feliz na jornada? Bora. Bora bater Valeu. meta. Valeu.